e 2 publicitários. Daí a gente tem que entregar dentro do nosso plano, agora a gente tem que entregar uma determinada quantidade de entrevistas. E como tá me gravando já? Já não, mas não precisa se preocupar com isso, a gente pode continuar como a gente tá. E como, tipo, eu que vou ficar nessa parte do comportamento, da análise e coisas afins, que é mais relacionado ao marketing, então eu quero tirar o resto do mês de agosto inteiro só pra me dedicar àquilo, eu não quero mais fazer nenhuma entrevista. Porque eu já vou estar com uma cota de um projeto que eu tenho que entregar, entendeu? Pra poder acabar o projeto. Assim, meus amigos até perguntaram, mas o que você vai ganhar com isso? Inicialmente, eu acho que a partir do momento que você entra na faculdade, você entra como estudante, você tem que levar esse papel para fora da sociedade. Eu sou totalmente do contra de que se você tem uma ideia, você tem que aguardar o TCC, ou você tem que aguardar um projeto da faculdade para poder botar ela para funcionar ou para fazer ela circular pela sociedade. Não. Ideias são pensadas para funcionar. Se você tem um questionamento, bote ele para rodar. Você pode mudar o mundo. Você pode mudar a visão das pessoas. Você é um universitário. Eu acho que é um papel do universitário em si questionar mais e mais as pessoas, como os estudiosos gregos faziam antigamente. A questão dele era questionar. Sócrates, Platão, eles não estavam esperando o TCC deles para fazer filosofia, eles filosofavam diariamente, entendeu? Então eu acho que, tipo, a nossa juventude, ela tá muito monótona, muito acomodada nessa questão de esperar o estágio, esperar o TCC. Óbvio, tem que ter uma base boa de estudo. Mas se você é um bom aluno e você tem uma boa ideia, o que está te faltando? Entendeu? E foi aí que eu me atrevi a fazer esse projeto. Assim, foi um atrevimento. Quando eu comecei, nem 100% um amigo meu que a gente conversava sobre isso estava comigo. Então pronto, eu vou começar sozinho. E comecei, fiz o corpo do projeto. Depois eu fiz uma estrutura, um planejamento. E foi muito tempo para elaborar. Tanto é que no Instagram tinha, seja nosso colaborador. Era tipo assim, eu queria ver se realmente ia assistir efeito. E começou a assistir efeito e tal. Um dos meninos que trabalha com a gente, comigo hoje, ele veio perguntar sobre. Eu fui conversar com outro também, ele adorou. Eu joguei naquele grupo, alguém conhece alguém. E apareceu um monte de gente. E eu vi que a ideia realmente surtia efeito. Porque de todos os artigos, todos os projetos que eu li sobre, tudo é muito mercadológico. Os estudantes, ao invés de fazerem bem para a humanidade, eles fazem bem para o mercado. Vamos supor, eles estão fazendo um artigo, mas tudo é relacionado ao comportamento do consumidor. Qual o impacto do marketing no comportamento do consumidor? Qual o impacto do marketing na decisão de compra do consumidor? Eles acabam que gerando mais e mais a necessidade de entender como fazer e vender e como fazer gerar essa subnecessidade de novos produtos, entendeu? De novas colônias de compradores, novos segmentos. E eu vi, tipo, não tem nada. Não tinha nada da forma que é o projeto. E tão pouco pessoas que estivessem preocupadas com isso. A maioria dos estudantes de moda, de publicidade e marketing que fizeram esses artigos, eles estavam preocupados com o TCC. E querendo ou não, eles estavam gerando mais recursos para os bancos de dados das empresas que fazem essa segmentação de comportamento. Desses marqueteiros que fazem esse estudo para alavancar mais ainda as corporações. Outra base também de filosofia do meu projeto que eu assisti é não sei se tu conhece, The Corporation, o documentário da Corporation. Ele é de 2013, eu acho. Não sei se ele é de 2013, ele é bem antiguinho. Mas assim, é um documentário fascinante,
porque ele explica o mundo das corporações e tem todo. E tem uma frase que eu nunca me esqueço, que o cara ele fala assim, os seres humanos são como os primeiros aviões. A gente acha que está subindo, porém a gente está caindo. Ou seja, o próprio ser humano, com o avanço da alta tecnologia, ele está subindo, matando, subindo, matando, subindo, matando. Mas essa subida dele é como os primeiros aviões, eles conseguiam subir. Só que chegava lá em cima, quebrava, e eles caíam. Tem até um avião que eles rodavam e batia as asas, que foi esse avião que ele apresentou. Também fala sobre o preço que a Nike pagava no caso, quando eles fizeram, pagou, né, não sei se eram os tailandeses, não. Foi um país aí que sofreu alguns atentados e as pessoas ficaram muito pobres. E a Nike, como uma ótima corporação, chegou e montou uma fábrica tipo assim, o slogan deles praticamente era, pronto, chegamos, vamos saciar a fome de vocês. E tinha trabalho escravo, e eles pagavam, se eu não me engano, era 10 centavos por peça. Tipo assim, cada peça produzida eles pagavam 10 centavos, e eles não pagavam por centavos. Era cronometrado segundo de produção, que eles pagavam para as empresas, e as empresas pagavam tipo 10 centavos hora. Entendeu? Então, tipo, isso foi me instigando mais ainda a trabalhar esse tema. Não é um tema que eu vá dizer que todo mundo vai agarrar, as pessoas vão, uau, não. Já marquei entrevista com pessoas que disseram que ia no mesmo dia inventar uma dor de cabeça. Teve até um menino que ele disse, não, mas hoje eu tô muito mal e tal. E ele mora aqui no Benfica, eu moro no Benfica. Aí eu fui comprar pão, eu vi ele muito bem saindo de casa. E tipo assim, tá muito mal mesmo. Outras pessoas também que visualizam e não respondem, isso é normal. Mas, tipo assim, eu vejo que cada dia mais as pessoas, elas não estão preocupadas com as outras pessoas. Elas estão preocupadas com si mesmas. E é como se fosse uma pequena doença se espalhando. Uma pequena praga. O mundo, pelo que se vê, o mundo não vai acabar com guerra. Ele vai acabar pela falta de humanidade das pessoas. Entendeu? E é isso, aí se baseia a ideia do projeto. Acho bem legal. Eu me inquieto bastante também por esses lugares que tu falou, assim. Tem documentários de moda que tem temas bem parecidos com o que você falou, da Nike e tal. Exatamente. Documentários e notícias tipo da Zara, Adidas. essas que estão. Tem coisas que. Tipo, a Zara eu acho um insulto ao Brasil, porque ela fora, ela vende peça a 7 dólares. Sim, aqui é caríssimo, né? E aqui é caríssimo, tipo assim, então eles. É como a Nike, ela chega propondo um preço e você tem que comprar, entendeu? A Zara, ela chega propondo um preço, faz todo como é que eu posso dizer? Desenvolve toda uma necessidade naquele público antes de chegar, antes de se instalar numa determinada cidade, ocupa toda uma mídia. A Forever 21 também. A Forever, tipo, tem pessoas que ficam na porta, chegam lá 5 horas da manhã, 7 horas da manhã na estreia da Forever. E essas marcas, elas conseguem mexer muito com o íntimo de cada consumidor. E negativamente elas vão destruindo. Eu tenho amigos que, tipo, são assim, entendeu? Outra questão também que eu fico vendo eu até entrevistei uma amiga minha que ela também faz parte dessa ideia da Ubuntu. Ela até criou uma empresa que se chama Ubuntu. E ela fala que a questão das mídias sociais, do quem sou eu? Eu faço essa pergunta. Quem é você? Realmente saber se a pessoa ela sabe quem ela é ou ela tá naquela base de xerox, de falar sempre as mesmas coisas, dar sempre aquela resposta clichê. Eu sou fulano, tenho quantidade e tal e tal. E no fundo ela não se perguntar quem ela é. E ela fala que essa pergunta ela
ela é muito necessária porque as pessoas nas mídias sociais elas criam uma imagem que é 100% diferente do que elas são. E eu tenho amigos na vida real que eles criam essa imagem e são 100% diferente do que são. Eu tenho um amigo que ele vai muito pra minha casa que eu digo assim, olha, se as pessoas te conhecessem como eu te conheço e como tu acorda de manhã, eu acho que elas teriam um pequeno espanto, entendeu? E é muito disso. Tem muitas questões, assim, se a gente também falar do nosso lugar de Fortaleza, tem muitas questões. E olha que é massa, mas, tipo, o exemplo que eu tinha falado da Zara. A Zara, quando chegou aqui, as pessoas se voltaram para isso, né? Elas olham aquilo como se fosse uma coisa maravilhosa, e tipo, não, gente, é o que você falou, fora é muito barato. Aqui chega como algo caro e como um objeto de consumo de pessoas que super necessitados. E as peças made in Bangladesh. Eu compartilho assim que as pessoas acham tudo bem interessante o teu projeto em relação a isso. Os meus próprios amigos, eu tenho um amigo que esse passa muito tempo na minha casa. Ele me critica muito em relação ao projeto, né? Porque ele fala que, tipo assim, o que você vai ganhar com isso? Você pode ganhar muito dinheiro com isso se eu quiser usar o meu lado sem ser marqueteiro, eu posso ganhar muito com isso. E você pode ganhar sem prejudicar ninguém, sim, exatamente, sem explorar ninguém, trabalhando com questões como economia criativa, consultoria sustentável, mudar as empresas para um novo plano de vida. Porque o que o novo marketing... É porque assim, as pessoas criam o marketing como um monstro. Mas o monstro é aquele marketeiro que enaltece o mercado. O marketing é uma ciência que ela vai de acordo com a formação humana e com a formação do mercado. Vamos supor, na era da indústria, veio o marketing 1.0. O marketing 1.0, ele veio dentro da Revolução Industrial. Qual é a necessidade da Revolução Industrial? A necessidade das pessoas era consumir. Então o marketing desenvolveu uma peça para eles consumirem. Aí veio que esse é o marketing 1.0. Aí veio o marketing 2.0, que é na era tecnológica. Qual que era a necessidade? Atender as necessidades do consumidor. Então o marketing desenvolveu peças para atender a necessidade do consumidor. Como os 4P, que é preço, prazo, período, promoção. Tem que ter um preço bom para o consumidor, tem que ter um local bom para o consumidor, entendeu? E agora a gente chega na era do marketing 3.0, que é quando Kotler fala que as empresas devem tornar o mundo melhor. A gente está numa era em que o marketing está vendo que o mundo está ruim e tem que melhorar esse mundo. Entender o consumidor, o cliente, no caso, como um ser que tem sentimentos, que tem um ser humano real, entendeu? E tipo assim, essa é a minha ideia. Esse é o meu marketing, entendeu? Voltado para uma coisa mais humana, mas sem querer ultrapassar ou pisar em cima do que a pessoa é ou que ela está tentando ser, entendeu? Mostrar uma coisa mais humana. Eu sempre gostei de relacionamentos humanos. Tipo assim, eu nunca gostei de ficar, até em relacionamentos mesmo, ficar vivendo à base de mensagem, ou WhatsApp, ou Instagram. Não, é tipo assim, a semana tá corrida e tal, vamos lá, vamos se ver no portão da faculdade, vamos sempre dar um jeito de viver relacionamentos humanos, como a maioria dos americanos vivem, uma boa parte deles vivem. E você pode notar até em alguns filmes ou documentários que eles retratam que os americanos eles têm uma vida mais coletiva, entendeu? E por eles acharem que, assim, pela tecnologia dos telefones ser algo muito fácil para eles, acaba se tornando algo efêmero. Então eles não são tão, eu posso dizer, submissos a isso. É apenas uma peça para eles. Apesar de um lado da publicidade informar a necessidade que o ser humano tem de possuir e tal, isso é mais para os países de, como
eu posso dizer, terceiro, não, os países mais subdesenvolvidos, como o Brasil. Ah, você não pode falar mal do Brasil porque você é brasileiro. Não, mas eu tenho uma visão sobre o Brasil. O brasileiro ele sente a necessidade muito grande de estar se comparando com os americanos ou com os europeus. E essa necessidade, ela sempre baixa na tecla da compra. Então, se lançou um iPhone, o brasileiro está lá louco atrás de comprar aquele iPhone porque o mundo inteiro está usando. O mundo não, principalmente nos Estados Unidos e a Europa, a Inglaterra, entendeu? Existe essa influência, esse impacto muito grande, essa questão dos países serem desenvolvidos ou industrializados, coisa do tipo, entendeu? Acho que também tem a ver com essa cultura globalizada capitalista, né? Como um todo, porque existe uma cultura capitalista hoje em dia virtual também que envolve isso, que ela transcende até mesmo os países. Exatamente. Toda essa miséria e todos esses questionamentos hoje está no mundo inteiro, né? Porque hoje está numa consciência. Né? Digamos que é uma consciência em minoria. Existem várias consciências e várias frequências de consciência de diálogo. Né? Eu, assim, quando eu começo a olhar essas coisas, eu olho muito a questão da desigualdade, da miséria real, entendeu? Tipo, como esses povoados onde essas empresas montam, é muito, muito desumano. Tipo assim, é horrível. Você olha, e olha que eu tinha um amigo que disse assim, você não vai conseguir assistir porque é muito chato. E eu tenho dislexia. E eu tenho um problema com língua estrangeira porque às vezes eu esqueço algumas palavras e tal, não, então vou pôr no dublado. Aí tipo, se eu passei mais de uma noite pra ir conseguindo ver esse documentário, mas no final é surpreendente. Como teve um caso da Fox também, e alguns, tipo, as corporações não estão nem aí pra humanidade. E alguns jornalistas descobriram que uma determinada fábrica de leite americana estava utilizando um produto que poderia gerar câncer nesses leites que eles vendiam. E eles demoraram, e tipo assim, eles descobriram isso e queriam publicar na Fox, porque eles trabalhavam para a Fox. Só que os empresários, donos dessas fábricas de leite, entraram em contato com a Fox para informar que isso não poderia ser publicado. E o produtor deles ficou ameaçando eles, tentando coagir eles para eles não, como é que pode dizer, não conseguirem publicar. Uma notícia que, tipo assim, salvaria vidas. E eu sei que assim, é muito complicado explicar. É grande, é muito grande. Né? E existe são percepções níveis, são percepções muito difíceis de se comentar. Mas é perceptível. Mas isso é real, como você fala. Assim, você quer perguntar alguma coisa? Você tá se baseando? Eu compartilho o que você fala. Compartilho de diversos ângulos também, dos meus ângulos, assim, ver, porque eu também, que você fala de documentário, a conspiração, você falou, eu vou atrás, vou assistir, eu também adoro documentários e coisas do tipo, né, e por mais que tem aquelas questões, que por mais que a gente não realmente saiba que esse é um trabalho como esse, em uma situação, uma estrutura que pode cair a qualquer momento, ganhando centavos, praticamente escravizado. Por mais que a gente não saiba o que é isso na pele, a gente se sensibiliza com a situação e isso nos puxa a agir dentro das nossas possibilidades. No caso, você montando seu projeto, se movimentando no mundo de certa forma e levando essa mensagem para as pessoas em outro âmbito que é o âmbito de Fortaleza. Que não tem. Porque assim, aqui em Fortaleza as pessoas não têm essa visão. É muito, muito difícil, entendeu? As pessoas pensarem nesse lado. Primeiro que eu vejo que vem tipo assim, vamos puxar do início do estado até a capital. Do início do estado é sempre aquela velha história. O nordestino é sofrido, então ele tem que batalhar, lutar e tal.
Eles não estão nos interiores, as pessoas não estão preocupadas com o resto do mundo, elas estão preocupadas em se manter em dinheiro, em construir uma boa vida. Aí chega o ponto daqui, da capital, em que as pessoas também estão apenas preocupadas em montar suas carreiras, em manter suas carreiras. É sempre um mesmo ciclo. Não tem para onde correr. É um ciclo muito pequeno, até em relação à festa, então, são ciclos pequenos, entendeu? O supérfluo, sim. O desnecessário que eu vejo, ele sempre está mais aparente do que o necessário. Mas isso de Fortaleza é muito peculiar na história, como você falou, isso é cultural. Isso não é, isso é construído. Isso é construído no decorrer da história da cidade. Fortaleza é uma cidade sem memória. Os patrimônios, eles são mudados constantemente. Os nossos avós, eles viram no Fortaleza, nossos pais viram outra. E a gente está vendo várias fortalezas em um ano, tudo está sendo derrubado, está sendo construído, derrubado de novo. Então não se mantém. A Fortaleza é uma cidade que os laços, eles são construídos em cima de outros lugares, que não é isso que a gente está falando, como outras cidades. Mas a gente tem que lidar com a realidade, assim. Como você mesmo fala, você pega o marketing da publicidade, você fala uma miséria real. Uma miséria real, não uma coisa assim, fulano... Transformar isso é positivo com isso, é isso que eu falo, sabe? Exatamente. Não desestimular. Se a gente escolheu fazer isso, tipo, você, dentro do seu projeto, e eu também, dentro das minhas questões, se a gente escolheu fazer isso, a gente tem que aceitar. Aceitar e agir com isso, né? Fazer nosso movimento também. Você também falou de uma pergunta sobre. Você falou pra alguém que foi quem sou eu, quem é você. Eu pergunto pra todos, que eu vou perguntar pra você. Quando você falou quem sou eu já respondo, que você perguntou isso pra uma pessoa, eu já automaticamente pensei em o que é que eu responderia quando você falou essa pergunta. Porque essa pergunta, quem sou eu, as pessoas dizem assim, mas é complicado dizer quem sou eu. Só que elas levam para um lado muito, vamos botar aqui o positivo e o negativo. Eu mal, eu ruim, entendeu? Elas não dizem realmente. É porque esse momento é para a pessoa dizer, ela refletir quem ela é. Diante do tempo dela, da história dela, do espaço dela, entendeu? Quem é você? As pessoas não se perguntam hoje em dia o que elas estão fazendo na vida, hoje, no mundo, entendeu? Ninguém se pergunta sobre isso. O que elas são realmente. É como... Outra coisa também que eu... quando teve essa questão política da Dilma e tal, começou fora Temer, né? E o movimento, muito lindo na rede social, muito lindo. Mas a maioria das pessoas vão pra beber, vão pra se divertir, vão pra encher a cara, não sabem, não tem nem noção, porque a maioria não tem nem noção porque tá ali. Apenas viu um tanto de gente acumulada ali na UFC e tá lá no meio. Uma boa parte fica lá na frente dos policiais e tal, gritando, mas outra tá bebendo. E amanhã estão de ressaca e sábado estão bebendo de novo. Entendeu? A gente teve uma época dessa que era em 64, mas 64 os estudantes pensavam. Eles pensavam como pessoas, eles pensavam como comunidade. Eles iam pra rua mesmo, eles não iam pra beber. Beleza, fumavam maconha e tal, ok. Mas eles tinham um pensamento humano, de realmente revolução. Hoje não. Aí aconteceu um caso do menino que bateram nele porque ele tava com namorado e tal, beleza. Nossa, chorando, né? Aí no outro dia eu fiquei sabendo que ia ter um beijaço na Praça da Vislândia. Eu tô muito pra essa praça, vamos fazer alguma coisa realmente forte,
sei lá, um beijaço. Tipo, sim. Eu sei que você vem contra o beijaço. Não, eu sou super a favor do beijaço. Não, eu adoraria participar dele, mas eu pergunto, porque eu percebo que não existe uma solução. Não é uma coisa que, por exemplo, as pessoas estão fazendo errado, se elas fizessem certo, daria certo. Eu acho que tem muitas saídas, tipo, eu considero você já um shortinho curto, um desenho no dia a dia, um ato político. Sim. E é muito simples. Da mesma forma que o beijaço é muito simples. É um movimento. Então eu só mas eu entendo o que você fala. Eu só tô problematizando porque eu acho bacana problematizar. Mas eu acho que sempre assim, se todo mundo problematizar algumas coisas, o mundo muda. Exatamente, a gente tem que estar sempre pensando em movimento, problematizando. Eu inclusive, essa mesma questão eu conversei com um amigo meu, ele falou a mesma coisa do beijaço, que ele não acha forte, com força, impactante. Porque assim, politicamente. A política, ela é uma peça das empresas. A política, ela não comanda o seu próprio país. A política é bem maior. A política somos nós dois conversando agora nesse a política é isso. Digamos que os políticos, a parte governamental e tal, ela é apenas uma pequena peça de grandes empresas, grandes corporações. Então elas são moldadas, tanto é que a gente vê hoje, empreiteiras pagam campanhas e tal. A justiça também faz parte do mercado, porque querendo ou não, isso investiu muito. E o mundo, na minha visão, ele só vai mudar quando as pessoas mudarem a forma do mercado, se direcionar a elas, quando elas pararem de ser submissas ao mercado e mostrarem ao mercado que ele deve ser submisso a elas e acatar as desigualdades, acatar a igualdade, a questão da igualdade de gênero, a questão da roupa, entendeu? O mundo ele só vai mudar quando as pessoas mudarem o mercado. As pessoas, antigamente, elas resolverem aderir ao mercado como uma forma de fugir daquele vazio que elas não tinham. Vamos supor, na era dos reis, os reis faziam uma roupa, a parte feudal, sei lá, copiava a roupa do rei. Aí a parte pobre copiava a roupa Aí o rei ia lá e fazia outra roupa. Aí eles iam lá. Aí isso foi gerando o ato de consumo. Isso foi que gerou o ato de consumo. Aí chegou a era do metal, a era da indústria, metal e tal, que veio os macarrões, veio toda aquela coisa. E eles foram se habituando a esse ato de consumo. E chegou algum gênio negro e disse, vamos industrializar isso aqui. E conseguiu. O mundo hoje, ele é servido, ele serve 230 famílias, que são as famílias mais ricas do mundo. E não tem governo, não tem FBI, não tem CIA, não tem ninguém que possa com essas 230 famílias. Porque são elas que mandam. Mas por quê? Porque a humanidade permitiu que chegasse a esse ponto. São 7 bilhões de seres humanos comandados por 230. Se a gente for pôr isso no percentual, dá tipo assim, vários zeros até chegar a 20. 7 bilhões a 230, entendeu? Então, eu não sou indignado em relação a beijar, fraterno e tal. Não, isso é a forma que as pessoas acharam de combater isso. Mas eu acho que se elas sentarem, elas pensarem direito, começarem a estudar coisa, a realidade como ela é, elas vão conseguir chegar num ponto de um real questionamento e de uma forma real de combater, entendeu? Não vai ser um beijaço, não vai ser um fora temer com catuaba ou São Brás, e vai mudar. Vamos supor, quando foi que aconteceu o impeachment? Sei lá, em maio, abril? A gente tá em agosto. Esse povo já bebeu São Brás que tinha que beber, já fez zoada. Esse homem ainda tá lá ainda.
Os atos políticos relacionados a GLBT, claro, é muito complicado. Mas até a igreja está mudando, sim. Até o Papa tá. Claro que a gente tem essa bancada evangélica e tal, mas sempre é a mesma coisa. Alguns héteros chamam os gays de inteligentes e tal, só que uma parte dos gays não usa essa inteligência para esse tipo de coisa, para se libertar. Como você falou, o ato político é um shortinho e tal, o ato político é você ser quem você é, você beijar quem você quer beijar. Entendeu? É usar uma unha preta. Exatamente. É ser você. Exatamente. Entendeu? Eu fui na manicure, eu levei o esmalte pra ela, você vai passar esse esmalte aqui. E ela olhou pra baixo, olhou pra mim, olhou pra baixo, olhou pra mim. E eu esperando ela. Porque as pessoas, elas só mudam quando ela vê a realidade. Eu compartilho perfeitamente o que você fala, Matheus. Mas existem medidas que são agora. Por exemplo, de certas pessoas que sejam pelos motivos, pela cultura dela, porque isso é muito mais amplo também. Não, é isso. São construções, subjetividades que levam elas e o beijar é extremamente sincero também. Sim. Entende? Tudo é bastante sincero, tudo, na verdade, hoje eu tenho que ver como se tudo fosse extremamente válido. Não, mas é muito válido, mas eu acho que assim, se aprofundar melhor, tentar. Porque assim. Mas a gente não pode querer isso pelos outros. A gente tem que fazer pela gente. Porque eu penso assim, é um jogo de xadrez. É a política, é a sociedade, é a religião, é o mercado. E aqui tem a minoria. Eles estão articulados. E a minoria está espalhada, está em massa, está seguindo várias filosofias, várias ideologias. Xadrez, infelizmente. Tipo assim, o que eu falo pode soar como negativo, como cruel, como se eu estivesse debochando, mas não é, cara, essa parte, esses 4 pilares, eles são muito bem orquestrados, entendeu? São muito bem orquestrados. Enquanto a gente, a minoria, tá muito espalhado. A gente escuta qualquer movimento, a gente se influencia por qualquer movimento partidário. E nunca consegue chegar a derrubar pelo menos um pilar desse. Religião. Que porra é religião? Para poder mexer na vida de outro ser humano? Por que de 10 mandamentos vai interferir na forma da pessoa viver? Por que 100 velhos brancos, monarcas, devem mexer na tua forma de se questionar ou dizer o que você deve não fazer? Entendeu? Então, é uma realidade. E tipo assim, eu tenho que mudar essa realidade da minha forma, entendendo como eles funcionam. E sempre tentar virar esse jogo. Sempre. Aí vamos supor, acaba esse tipo de movimento, tá todo mundo bebendo. Tá todo mundo bebendo. Pronto. Fim. Acabou. E no outro dia, outra pessoa vai apanhar. No outro final de semana, outra pessoa vai apanhar. A polícia não tá nem aí. Você vai levar pra delegacia, a delegacia vai arquivar. Acabou. Mas olha só, vamos ser positivos. Vamos ser positivos. Aconteceu um caso um dia desses de um médico que ele estava zombando de um paciente. Sim, eu vi. Por causa que ele escreveu pneumolonia. Ele escreveu errado. E esse médico ele foi demitido e ao mesmo tempo ele foi pego para Cristo, porque ele foi um entre tantos que fazem isso. Exato, mas ele postou, ele caiu na cilada, no buraco de rato, e todo o Brasil se voltou contra ele, apontou ele, e ele foi demitido e ele foi pego como exemplo. Isso é possível em 2016, porque hoje nós temos internet. Exato. Então o povo, ele se fortifica de certa forma e ele se comunica e ele cria uma força de certa forma. Isso é muito bom. E por mais que muitas coisas não tenham acontecido ainda, isso é um processo. E é lento. Isso é uma consciência que ela está dentro do processo dela. Eu entendo o cansaço e algumas questões do tipo e tal.
mas eu não consigo. É porque assim, se eu pensar assim, eu